dissonante eles não querem ouvir. Eles querem ouvir a única verdade, a verdade das suas cabeças. Não vem aqui debater conosco aqui para ouvir quem está falando, aonde está tendo perda, nem ouvir as vozes distantes. Para eles, a única verdade é a verdade que eles entendem. E são essas pessoas que querem interpretar a PEC 186 lá adiante, que causam o temor aos servidores da administração tributária. Então, foi por essas e outras. O deputado Bernardo e o deputado Wellington Prado tiveram uma sensibilidade muito grande, desde os primeiros contatos, entenderam isso, e acharam que realmente não poderíamos deixar para que o corporativismo interpretasse isso lá mais adiante. Falamos isso diversas vezes, o Macanhão estava presente em todas as audiências, e ele sempre nos dizia, mas não tem isso, a PEC não tem esse viés. Não, né? O próprio Manuel Isidro, da FENAFISCO, fala, não existe isso, vocês estão vendo coisas aí que não existem. Né? Mas quem está nos estados, igual de Minas Gerais, e que tem um órgão igual o INCAT, que não aceita o debate, sabe muito bem no terreno que está pisando. Então, é por essas e outras que nós lutamos, companheiro Macanhão, lutamos pela aprovação da emenda número 2, na sua íntegra, né? Porque ela visa tão somente tirar a subjetividade, não permitir que aquelas pessoas que queiram interpretar a Constituição, as leis, em benefício próprio, em benefício de um pequeno grupo, mas sim que a Constituição seja o comando maior e que ela não tenha nenhum tipo de subjetividade. É por essas e outras que nós agradecemos a esses deputados por terem apresentado essa emenda e estão lutando com unhas e dentes por ela. Nós agradecemos imensamente. E agradecemos a todos também pela presença e também por estar aqui nos ouvindo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Nadir Gonçalves Júnior. Gostaríamos, nesse momento, de convidar o doutor Hugo René de Souza, diretor da FEBRAFISCO, para as suas considerações. Seja muito bem-vindo e está com a palavra. Bom dia a todos, bom dia à mesa, na pessoa do presidente. Meu discurso ficou esvaziado. Eu me inscrevi para falar depois do Lindolfo, para rebatê-lo, imaginando que o Lindolfo fosse se posicionar contra a PEC, contra a emenda. Mas eu acho que a vinda dele para o partido trouxe junto um bom senso. E então, Macanhão, eu estou achando até que nós não vamos ter problema. Ele não se posicionou contra, está tudo legal. Eu até quero... Bom... Com relação às emendas, Macanhão, o Wellington me levou ao aniversário de uma das maiores figuras públicas do Brasil, mesmo quem não goste tem que reconhecer, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eu vou lá roubar uma fala dele. O Macanhão, junto com o Manuel Isidro, eles tratam, e não tem motivo de não ser, a PEC como um filho. O Lula disse isso para o Partido dos Trabalhadores e eu vou modificar aqui. Tratam como filho. E o filho, quando o filho erra na escola, a gente não pega o filho e joga fora, não. A gente corrige e qualquer correção que venha para o filho para educá-lo e melhorá-lo, ela é bem-vinda. Então, e assim eu estou vendo, o Macanhão, principalmente, está aceitando essas correções, essa correção das distorções, da PEC 186. Então, na verdade, o meu discurso foi até esvaziado, chegou agora, mas não pude. Eu quero parabenizar e quero uma salva de palmas para o Lindolfo. Então é isso, eu não vou tomar mais tempo, Macanhão. Você pode levar que aqui em Minas está todo mundo de acordo. Obrigado, um abraço. Bom dia.
Muito obrigado, doutor Hugo René. Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra a doutora Sara Campos, advogada do FEBRAFISCO, e que, com certeza, nos trará aí uma contribuição sob o ponto de vista técnico-jurídico muito importante para que nós possamos contribuir com o trabalho do nosso eminente relator. Com a palavra, doutora, muito bem-vinda e obrigado. Lógico, tava faltando, viu? Tava faltando, viu? Aí, Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Bernardo Santana. Cumprimento todos os presentes na pessoa do presidente do Sinfaz, Marcos Vinícius Volpato, que hoje fez um discurso emocionado e emocionante. Pois bem, depois de tantas explanações tão bem fundamentadas, fica até maior o desafio de falar da PEC 186, uma PEC que introduz no artigo 37 da Constituição da República 2 parágrafos. O parágrafo 13º, que primeiro disciplina a existência de uma lei complementar que estabelecerá normas gerais aplicáveis às administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, prevendo, inclusive, direitos e deveres dos cargos de sua carreira específica, e o parágrafo 14º, que dota essa administração tributária de autonomia funcional, financeira e orçamentária, concedendo, inclusive, a essa nova administração tributária a iniciativa para elaborar a sua proposta de lei orçamentária. É certo que, em um Estado democrático de direito, exige-se, sim, uma administração tributária forte, eficiente. A perspectiva do Estado prestador de serviços, que deve prover serviços públicos a todos os cidadãos brasileiros, exige cada vez mais eficiência. Eficiência na arrecadação dos tributos, eficiência no atendimento ao contribuinte, que, querendo ou não, é o principal agente ali a que está diretamente ligado à administração tributária. Só que também é difícil pensar nessa exigência democrática, né, de uma administração tributária mais participativa, sem, em contrapartida, também exigir servidores qualificados, servidores valorizados, servidores que possam exercer as suas atribuições com independência e autonomia funcional. E, nesse sentido, a proposta de emenda à Constituição é muito louvável, porque vem nesse espírito de eficiência administrativa. Agora, analisando detidamente a proposta, no texto constitucional, não haveria muito motivo para preocupações em relação aos servidores que já exercem ali o seu cotidiano nas administrações tributárias, que foram concursados para exercer atividades essenciais, típicas de Estado. Mas, a bem da verdade, é que já existe, sim, como já relatado aqui, uma minuta elaborada pelo ENCAT com a proposta dessa lei complementar que viria a regulamentar esses 2 parágrafos introduzidos pela PEC 186. E, quando se analisa essa minuta de lei complementar, observa-se, sim, um risco de exclusão de determinadas carreiras que hoje estão dentro da administração tributária. O ENCAT, como já dito aqui, é um encontro, né, nacional dos administradores tributários dos estados e do Distrito Federal,
E lá, nas várias reuniões sucessivas que já foram feitas, elaborou-se um plano de diretriz para essa nova lei orgânica do fisco. Dentre as diretrizes, estão ali as principais atividades dessa administração tributária, que seriam atividades afetas à constituição do crédito tributário, a cobrança administrativa, o parcelamento, a liquidação do crédito, orientação ao contribuinte, dentre todas essas outras atividades essenciais que culminam, né, com a finalidade última de arrecadação de tributos. Mas, além de dar relevo a quais as atividades que integrariam essa nova administração tributária, traçou também uma diretriz específica sobre como se daria o enquadramento dos servidores nessa nova administração tributária. Nessa minuta, se cria um cargo de auditor fiscal da Receita, né, auditor fiscal da Receita, que seria um cargo nacionalmente reconhecido e que seria identificado em todos os estados e municípios com as mesmas prerrogativas, direitos e competências funcionais. O problema é que, nessa minuta, quando se cria esse cargo de auditor fiscal da Receita e se determina o enquadramento, qual seria a forma de enquadramento dos atuais servidores neste novo cargo, o ENCAT decidiu por priorizar uma única atividade como relevante, que identificassem quem seriam, então, esses servidores aptos a pertencerem a este novo cargo. E a atividade eleita foi o lançamento do crédito tributário. Agora, do ponto de vista da eficiência administrativa, vem a indagação: por que o lançamento do crédito tributário, sendo que essa administração tributária tem tantas outras atividades inerentes e relevantes para o Estado arrecadador? Observa-se também que, nos últimos, talvez, 10 anos, se analisa as legislações específicas de cada Estado, observa-se meio que uma orientação única de que, quando ocorrem as reestruturações de carreiras, elege-se determinado cargo com a atividade privativa do lançamento. Apesar dessa atividade, sabemos bem, ficar muitas das vezes só na letra da lei e não no dia a dia, no cotidiano das administrações tributárias. Então, por conta dessa minuta, é que a Febrafisco se preocupou com a questão da PEC e sugeriu aos deputados, sim, que elaborassem uma emenda inclusiva, que retirasse quaisquer possibilidades de interpretação de forma a entender a existência de um único cargo nessa nova administração tributária. Mas não é apenas a minuta de lei complementar do ENCAT que nos faz indagar, então, qual seria mesmo a finalidade dessa PEC. Aqui foi dito que o Rio Grande do Sul, por exemplo, e Santa Catarina tiveram aí a unificação dos seus cargos, inclusive declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É bom aqui ressaltar e desmistificar um pouco o conceito do provimento derivado. Nesses estados, foram feitas, sim, fusões de carreiras em um único cargo, e, ainda assim, o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria constitucional. Por quê? Porque essas fusões respeitaram 3 requisitos básicos: o da similitude de atribuições, o da escolaridade e o do mesmo padrão remuneratório. Então, ou seja,
dizer que unificação de plano consistiria em provimento derivado não é mais um discurso aceitável de plano. Quem estuda um pouquinho mais a jurisprudência do Supremo e as tendências das administrações tributárias, verifica que hoje existe sim essa possibilidade dos governos reestruturarem suas administrações tributárias, visando a maior eficiência da prestação do serviço. Mas, como eu diria, não foi só essa lei orgânica, essa minuta de lei orgânica elaborada pelo INCAT, que fez pensar. Existem hoje, já é de conhecimento de todos, várias ações diretas de inconstitucionalidade contra várias unificações e reestruturações de carreiras das administrações tributárias. E o curioso é que várias dessas ações diretas de inconstitucionalidade foram ajuizadas pela FEBRAFIT. E nessas ações, inclusive, tanto o Sindifisco Nacional quanto a FENAFISCO têm ingressado com pedido de amicus curiae, todas essas entidades, para defenderem que essas reestruturações, apesar de atentarem para esses requisitos que eu falei anteriormente, configurariam o trem da alegria, né? E aí fica, então, uma dúvida, né? Se a PEC 186 é mesmo uma PEC que visa a inclusão, que não tem nenhum fundamento outro que não essa autonomia, essa preservação da qualidade da administração tributária, por que esse movimento de questionar as reestruturações? E no momento que vier, então, essa nova lei complementar, esse conceito de provimento derivado antigo, esse conceito de que reestruturação configura trem da alegria, também será levado para essa nova lei orgânica? Então, essa que é a pergunta, e é por isso que é importante esse debate, para ficar bem claro que existe hoje um entendimento respaldado pelo próprio Supremo Tribunal Federal de que essas reestruturações são possíveis e que deve-se sempre privilegiar o concurso público. E não é só porque um servidor tem determinada atividade, como a do lançamento, que ele é o servidor considerado essencial dessa nova administração tributária. Em Minas Gerais, por exemplo, a Lei 15.464, ela prevê as carreiras de auditor fiscal da Receita Estadual e de gestor fazendário. Apesar de o anexo 2 dispor que é a atividade privativa do auditor o lançamento do crédito, o mesmo anexo da lei concede a cobrança administrativa, o parcelamento e a liquidação do crédito tributário para o gestor, além da avaliação e cálculo do ITCD. Então, existem muitas peculiaridades no dia a dia do exercício das atribuições. De repente, adotar um conceito estanque e preliminar de que só a atividade do lançamento seria, então, a atividade definidora desse servidor que precisa da autonomia funcional, não me parece a atitude, o conceito mais razoável. São essas as considerações que eu tinha aqui para esclarecer para vocês, contribuindo para o debate e contribuindo para a análise desse relatório, né, que será apresentado em relação à PEC 186, que se privilegie, então, uma análise jurídica mais voltada para o entendimento jurisprudencial, para o entendimento que privilegie uma eficiência administrativa, os princípios da legalidade, do concurso público, dos direitos adquiridos ao regime jurídico funcional, né? E um pouco mais fora desses sentimentos, talvez, corporativistas que possam influenciar nessa nova lei complementar do fisco. Muito obrigado, doutora Sara Campos, que apresentou
com brilhantismo, competência e muita técnica, as razões pelas quais estamos aí todos nós unidos nesta luta pela PEC 186. E, como não poderia deixar de ser, também mostra aí a competência da mulher brasileira, né? Estava faltando aqui que uma se manifestasse, e bastou que ela se manifestasse para que isso ficasse muito evidente. Então, eu gostaria de convidar também para trazer seu posicionamento o Dr. Joelson Dias, nosso sempre ministro, e que com certeza trará aí a sua participação e complementará aí a parte técnica, jurídica, né, dos aspectos que defendem aí a 186 da forma como viemos trabalhando. Com a palavra, doutor Joelson Dias, seja muito bem-vindo mais uma vez e tenha a palavra. Deputado Bernardo Santana, muito obrigado por essa gentil apresentação. Eu, na Câmara dos Deputados, na última audiência que tivemos na semana passada, comecei dizendo que era absolutamente desnecessário agregar qualquer fundamento jurídico, qualquer consideração técnica, a razão de ser dessa PEC e da necessidade de se incluir nela absolutamente todos os servidores que compõem a administração tributária, pelo simples fato de que o próprio auditório, a presença dos diferentes segmentos, das diferentes categorias da administração tributária, por si só, já revelavam essa mais absoluta necessidade de se contemplar nesse conceito de administração tributária quem efetivamente participa, integra essa administração tributária. E hoje... E hoje, deputado Bernardo Santana, deputado Wellington Prado, os grandes responsáveis pela realização dessa importante audiência pública aqui em Minas, eu agregaria que, além desse fato e contra fato, não há argumentos, eu me dou absolutamente por contemplado em razão de todas as manifestações que me antecederam e, sobretudo, dessa última da nossa querida doutora Sara Campos. Eu poderia lhes poupar o tempo, não lhes tomar... mais da paciência, se não fosse a mais absoluta necessidade, deputados, me permitam, meu querido Macanhão, que aqui representa o nosso relator, deputado Peninha, de externar também, deixar muito clara também a minha convicção sobre a necessidade de termos realmente incluídos todos os servidores nessa PEC. Eu tenho um viés eleitoralista, como advogado também eleitoralista que sou, e não consigo mais, já se tornou um vício, discutir as questões, falar de qualquer tema, a não ser de uma perspectiva da democracia, dos direitos políticos. E é por isso que, da mesma forma que fiz na Assembleia, na Câmara, faço agora também reconhecendo a importância do papel da nossa Câmara dos Deputados, mas mais do que qualquer outra coisa, dos senhores em promover esse tipo de audiência pública. Nós discutimos nos livros, nas teorias, nos conceitos, o que seriam os direitos políticos, o que seria a participação popular, e é muito bom quando temos a oportunidade de, na prática, no dia a dia do nosso cotidiano, vermos a efetivação dessa participação popular. O espaço, a oportunidade aberta para que todos possam, a partir desse microfone ou da sua simples presença, se manifestar, externar o seu ponto de vista, externar a sua opinião, dar sentido, razão de ser, concretude ao seu projeto pessoal de vida. Por isso... Por isso, a importância dessa audiência pública e a certeza de que a Câmara, essa comissão especial, saberá mesmo aproveitar todas essas manifestações das diferentes categorias de servidores que integram a administração tributária. Eu deveria e devo ressaltar, senhores deputados, que, de uma certa forma, o que a Câmara tem para decidir, o que essa comissão especial tem para decidir, é se quer ir
além do que a Constituição já assegurou aos servidores da administração tributária. Nós temos que lembrar que a própria comissão constituinte, ainda em 1988, já consagrou à administração tributária, e mais especificamente aos seus servidores, uma categoria especial. Ou seja, de uma certa forma, não haveria necessidade mesmo, primeira, própria, imediata, de se caminhar para uma autonomia propriamente dita. Se considerasse essa autonomia como uma necessária proteção da administração tributária e dos seus servidores, como se já não existe essa necessária proteção da administração tributária e dos seus servidores. A Constituição foi muito cuidadosa, e não poderia ser diferente, ao considerar essas atividades, plural, como atividades essenciais do Estado. E, por isso, garantiu, nos seus mais diversos dispositivos, desde 1988 e depois também a partir da Emenda Constitucional 42 de 2003, no que diz respeito ao servidor propriamente dito, a garantia da estabilidade, mesmo naqueles casos mais graves em que o Estado, por mais paradoxal e absurdo que isso possa parecer, se veja na necessidade, na contingência de dispensar um servidor efetivo, de dispensar um servidor concursado, dizendo que, nesses casos extremados de observância dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, os servidores da administração tributária gozam de especial proteção. Garantiu também a prioridade nos recursos destinados a essa administração tributária, justamente para que ela possa exercer bem as suas atividades. Da mesma forma que também assegurou a essa mesma administração tributária ou aos seus serviços, às suas atividades, a precedência em relação aos demais setores administrativos. Isso é o que já está na Constituição, já consta na Constituição, principalmente ali no seu artigo 37, incisos 18, inciso 22, principalmente ali no seu artigo 247, a partir da Emenda Constitucional 19 de 1998. Ou seja, é preciso que se tenha clareza que muito já se fez e já se protege a administração tributária, os servidores integrantes da administração tributária. O que se apresenta, então, senhores deputados, é o seguinte, me parece: se a proposta é ir ainda mais além nessa proteção, para se garantir mais do que essa prioridade, mais do que essa precedência, se garantir a própria autonomia financeira, funcional, administrativa dessa administração tributária, então, deputados, que somente o façam se for para garantir também a inclusão, a mais absoluta participação de todos os servidores que integram essa administração tributária. Muito bem. Se for para avançar no que diz respeito ao tratamento diferenciado, dispensado da administração tributária, que se avance para contemplar também os seus servidores. Caso contrário, se faz absolutamente desnecessário incrementar para segregar, para discriminar, para excluir. Me parece que não há dúvidas mais hoje de controvérsia, e eu dizia que eu tendo a aproximar os temas sempre da perspectiva dos direitos políticos, da cidadania, da democracia, pensar em uma sociedade sem a efetiva participação do cidadão. Pensar em uma sociedade em que as pessoas, os indivíduos, não possam falar, se manifestar, expressar as suas opiniões. Pensar em uma sociedade em que os indivíduos, as organizações não governamentais, se possam fazer presentes nos mais diferentes conselhos, nas mais diferentes comissões, para que tenhamos essa efetiva parceria da sociedade, do governo com a sociedade, essa efetiva participação popular da sociedade na definição e acompanhamento das políticas públicas. E parece que isso é absolutamente hoje incontroverso. Não se dá para pensar no Estado sem a sociedade, a ponto de não se pensar mais na infraestrutura do Estado sem as próprias empresas até, na medida em que a nossa legislação hoje assegura, garante
os projetos de parceria público-privada, as concessões, enfim, as permissões, justamente para que até mesmo as empresas possam participar, colaborar nesse empreendimento Estado, sociedade. Então, se faz hoje tão óbvio essa necessidade, essa participação popular, o que dizer, então, de uma administração tributária sem a efetiva participação dos seus servidores? É absolutamente inconcebível não pensar que essa administração